Estamos aqui para tratar de um tema muito polêmico e que tem hoje tido muita repercussão na sociedade, que se trata da redução da maioridade penal. Esse tema hoje ganha uma maior repercussão, tendo em vista a tramitação no Congresso Nacional de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional voltada a modificar o disposto no artigo 228 da Constituição da República de 88. O artigo 228 da Constituição dispõe: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. A Constituição, então, estabeleceu que a maioridade penal começa aos 18 anos. Os menores de 18 anos, de acordo com a Constituição e o nosso Código Penal, são inimputáveis. Eu gostaria de esclarecer que a imputabilidade é um conjunto de condições que uma pessoa tem que apresentar para que possa ser imputada a ela a prática de um crime. Essas condições têm a ver com sanidade mental e com maturidade. O Código Penal brasileiro prevê a inimputabilidade absoluta do menor de 18 anos. Ele será sempre inimputável. Essa regra está em discussão, até com proposta de alteração do texto constitucional, muitas vezes tendo em vista fatos que acontecem na realidade e que envolvem crimes violentos, no qual tem participação ou alguma contribuição, adolescentes, e que são extremamente explorados pela mídia. E a população, muitas vezes sem muita racionalidade, exige mudanças da lei, pensando que a lei penal é branda, que a lei penal leva à impunidade. Mas é preciso, então, pensar de uma forma mais profunda essa questão. Primeiramente, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a responsabilização do adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui ato infracional o fato descrito como crime ou contravenção penal, praticado por criança ou adolescente. Criança, para o ECA, é a pessoa até 12 anos incompletos, e o adolescente, aquela pessoa entre 12 e 18. Aos 18 anos, começa, então, a maioridade penal, em que a pessoa vai responder penalmente por todos os seus atos. Mas, antes disso, o ECA prevê medidas de proteção que podem ser aplicadas ao menor de 12 anos e prevê um rol de medidas socioeducativas a serem aplicadas ao adolescente. Essas medidas socioeducativas vão desde a advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, até a internação, que é a medida mais drástica, que prevê mesmo a privação da liberdade do adolescente por até 3 anos. Então, há uma legislação que responsabiliza o adolescente, mas que não consiste em pena. A medida socioeducativa tem caráter pedagógico e os locais onde o adolescente cumpre essas medidas têm que ser adaptadas a essa finalidade, e para receber o adolescente que é considerado pelo ECA como uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento biológico, social, psicológico e que merece, então, um tratamento diferenciado. Caso haja uma mudança na Constituição e também nas leis infraconstitucionais, a consequência será que cada vez mais cedo, provavelmente aos 16 anos, caso haja a redução da maioridade de 18 para 16 anos, esse adolescente poderá, então, ser punido, ser responsabilizado pela prática de um crime. Nós sabemos
que a principal pena hoje, a principal resposta penal ainda é a privação da liberdade. E todos nós também sabemos que a prisão está falida. Isso já é reconhecido, né, amplamente. Nós sabemos também que uma pessoa submetida à privação da liberdade, ela não vai se ressocializar. Já é reconhecido que a pena tem um fator criminógeno muito grande, né? Uma pessoa presa aprende a viver presa e a cometer crimes. Além disso, o fator de reincidência, o índice de reincidência de quem é submetido a uma pena privativa de liberdade é altíssimo. Isso não convém. Não acredito que uma mudança da legislação e uma mudança da Constituição não vai trazer a solução que a sociedade espera. Porque o adolescente precisa ser tratado de uma forma diferenciada, ele precisa receber cuidados, ele precisa ter acesso aos direitos. E nós sabemos que grande parte dos adolescentes no Brasil vivem à margem dos direitos, à saúde, à educação, à profissionalização, ao respeito, à dignidade. Além disso, o sistema penal, nós bem sabemos, é seletivo, tem um público-alvo e nós sabemos quais são os jovens que efetivamente serão punidos. Acredito que uma mudança da Constituição e da legislação levará à maior exclusão e marginalização e repressão dos jovens negros e pobres do nosso Brasil. É preciso repensar essa proposta, até porque acreditamos que a Constituição, ao dispor no artigo 228, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, se trata aqui de um direito individual que deve ser protegido e não pode ser alterado. Essa norma não pode ser alterada através de uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional, então, que mudasse essa disposição seria inconstitucional e poderia, caso aprovada, ser declarada inconstitucional pelo STF. Sei que essa é uma posição não somente minha, mas de muitos professores no âmbito penal e que merece ser acolhida, merece uma maior reflexão, pois não podemos dar respostas meramente políticas às situações de momento. Essas respostas precisam ser jurídicas e levando em conta também a realidade brasileira, a realidade social das nossas crianças e jovens, que merecem ter os seus direitos respeitados, que merecem ser cuidadas, protegidas e viver livres de qualquer opressão, repressão. Isso não se trata de passar a mão na cabeça de bandido, como muitos pensam, mas acredito que não vale a pena ampliar o direito penal para punir também os menores de 18 anos. Isso não vai ser uma medida que efetivamente trará a solução para os problemas sociais. Sabemos bem que os nossos problemas ligados à criminalidade, à violência urbana, envolvem questões muito mais profundas do que meramente a redução da maioridade penal. Até porque, em termos quantitativos, os crimes ou os atos infracionais violentos praticados por adolescentes representam uma parcela pequena, né, dos crimes que efetivamente têm assolado a sociedade e o Brasil. Acredito que o adolescente, muitas vezes, ao passar por essa fase de transição, ele não é mais criança, ele ainda não é adulto, mas ele quer o reconhecimento. Ele quer ser desejado, quer ser reconhecido pela sociedade.
Muitas vezes ele olha para os adultos e pergunta: o que vocês querem de mim? Nós precisamos repensar os valores que estamos transmitindo aos jovens. Porque quando um jovem mata para subtrair um tênis de marca, ou quando um jovem pratica tráfico de drogas para ter dinheiro, para ter riqueza, para ter poder, ele está revelando os valores dessa sociedade. Ele está revelando os valores que são transmitidos pelos adultos. Vivemos numa sociedade em que tem o que as pessoas mais perseguem, é o sucesso, que é traduzido em poder social, de produção, principalmente de consumo, né? Essa sociedade de consumo precisa ser repensada, porque ela está trazendo muitos problemas e muito impacto na nossa forma de ser, na nossa subjetividade, nos laços humanos e também na nossa vida em sociedade. Então, é preciso ter uma reflexão mais profunda acerca dos problemas que estão afligindo a cada um de nós e que estão impactando também a nossa convivência social. Uma convivência social mais pacífica não está ligada a uma maior repressão. Está ligada a outras questões, né? É preciso construir a democracia e é preciso que os mais fracos, que os pobres, que as minorias tenham vez e tenham voz. É preciso reverter ou mudar o discurso, né, da repressão, porque ele não vai solucionar os problemas do Brasil. Então, acredito que a redução da maioridade penal não consiste na medida capaz de solucionar os problemas de violência urbana que o Brasil enfrenta atualmente. Obrigada.